Tô editando aqui o vídeo, percebi que eu não gravei a abertura, então... Olá, pessoas! Tudo bom? Bom, gente, então vamos lá para uma rotina de estudos aqui no canal. Não vai ser bem um story vlog, porque não vai ser só eu estudando igual são normalmente. Por isso que vai ser uma rotina de estudos, vai ser a rotina de todo o meu dia. Então hoje é uma quarta-feira, dia 9, e agora são 7h55, faltam 5 minutos para minha primeira aula, que é a aula de ciências. Então estou aqui ligando o meu computador, peguei meu café da manhã também, então aí tá ligando meu computador, peguei aqui meu café da manhã, pão de queijo e um leite com Nescau, porque Nescau é melhor que Toddy. E agora eu vou para minha primeira aula, que é ciências, e vou deixar o timelapse aí pra vocês. Um parênteses antes do timelapse, eu já consegui arrumar minha cama agora de manhã, fiz esse rabo bem michuruca, botei esses fiapinhos de cabelo aqui pra trás da orelha, porque meu cabelo tá sujo, então ele tá muito feio e solto. Daí eu não quero deixar também esses fiapinhos aqui, porque eu não curti muito. Daí eu botei pra trás da orelha e tá tudo certo, vamos que vamos pra aula. Então, minha primeira aula nesse dia era de ciências, então, lá no inicinho da aula, que é quando as pessoas estão falando, assim, eu comecei organizando meu bullet, depois eu fui fazer algumas anotações no caderno, porque na aula de ciências a gente tá fazendo bastante anotação e tal, e depois eu coloquei meu óculos, que eu tinha percebido que eu tava sem, e pra computador eu gosto de usar com óculos, e foi isso. Bom, gente, a minha aula primeira já acabou, a de ciências. Eu não gravei 100% da aula no timelapse, porque senão ia ficar muito grande, meio enjoativo, né? Também eu nem sei o que narrar quando eu tô gravando timelapse da aula. Então agora eu vou arrumar minha mesa, que tá com os cadernos, livros, bullet journal, um monte de canetas, negócio do meu café. As coisas tudo eu vou arrumar. E daí eu vou ficar lendo, eu acho que em 10 minutos eu termino de arrumar. E daí nos próximos 20 minutos eu vou ficar lendo. Cadê? Eu ia pegar. Aqui. Meu livrinho Harry Potter, até dar o horário da próxima aula, que é de português. Então é isso, bora lá arrumar tudo e depois ler. Bom, gente, então comecei a ler aí, eu li bem pouquinho até, porque em 20 minutos eu não consigo ler muita coisa. O engraçado é que eu tô editando esse vídeo, o vídeo que saiu na terça-feira no mesmo dia, e esse vídeo, o Story Vlog, foi gravado antes do vídeo que saiu na terça-feira, então, tipo, aí eu tava lendo um negócio e na sexta eu tava lendo mais adiante disso. Ai, ficou confuso, mas é isso. Então eu fiquei lendo aí até dar o horário da minha aula. Daí depois, na minha aula, eu gravei o timelapse, porque era aula de português, então eu gravei porque a gente ia fazer atividade avaliativa, e daí eu pensei que eu ia usar o computador, então eu gravei. Mas no final das contas, a atividade avaliativa foi em grupo, ou seja, eu fiz com a minha amiga, a Bia, e daí eu liguei pra ela pelo WhatsApp, então pra isso eu precisei do meu celular, por isso que eu parei de gravar pra vocês. Até que o timelapse ficou grande, porque ele não ficou tão rápido, mas eu gravei, sei lá, por 15 minutinhos só o inicinho da aula. Porque depois eu fui falar com ela por WhatsApp, então não deu. Esse takezinho aí já é depois da minha aula, ou seja, ali no horário mais ou menos do meio-dia, que eu fui começar a fazer a tarefa de ciências. No final das contas, eu não terminei ela, porque deu uns probleminhas ali, então eu desmotivei bastante. Mas eu tava falando com a Bia, eu tava com a Bia em ligação pelo computador daí. E também tava ali falando e fazendo as tarefas e tudo. Mas como vocês podem ver, depois eu comecei a falar no WhatsApp porque deu um probleminha ali, então me desmotivei pra fazer a tarefa. Mas eu consegui fazer uma boa parte da tarefa de ciências nesse tempinho. Bom, gente, já acabaram as minhas aulas, eu já almocei também. Agora são quase 3 horas da tarde e eu tô entrando aqui na minha aula de dança, porque eu tenho dança agora, então eu vou entrar na minha aula de dança. Depois eu vou tomar banho e daí eu vou estudar ou fazer atividades, eu não sei daí o que eu vou fazer. Bom, gente, então eu vou explicar rapidinho o que tá acontecendo. Ontem eu fiquei bem desmotivada ali, depois da dança, de estudar, nem antes eu fiz muita coisa. Então não gravei mais nada, só de noite eu li, mas já tava meio tarde, então a iluminação não tava muito boa pra gravar pra vocês. Agora já é outro dia de manhã, faltam uns 5 minutos pra começar minha aula praticamente.
E na aula eu vou estudar umas coisas, porque hoje a aula, sei lá, não tô muito motivada pra aula, então eu vou estudar algumas coisas, vou aproveitar. Então eu vou pegar tanto os materiais da aula aqui em cima, quanto os materiais que eu vou usar para estudar. Então é isso, eu vou posicionar vocês ali no tripé e bora lá estudar, né? Meu Deus do céu, o celular morreu, mas passa bem. Bom, gente, então nesse dia era uma quinta-feira. Eu tinha pegado todos os meus materiais de geografia para aula, porque eu jurava eu tinha aula de geografia naquele dia, mas na verdade eu tinha aula de artes, se eu não me engano. Então, eu tinha aula de, na verdade, de empreendedorismo. Então, eu até que comecei a estudar aí, mas eu não tava conseguindo me concentrar, porque eu não tava fazendo resumo, eu tava assim, lendo a matéria, então eu quase não conseguia me concentrar. Ainda mais que na aula de empreendedorismo a gente também tava lendo coisa, então eu fiquei um pouco confusa, então eu não conseguia estudar. Como eu disse, estava desmotivada para aula, então eu ia aproveitar para estudar, né, para me motivar pro dia. Mas a aula estava bem chata, então nem com isso eu consegui me motivar, então mais foi um time-lapse da minha aula mesmo, não foi de estudo. Eu até consegui grifar uns negócios ali do livro, mas não fui assim, uau, de produtiva, sabe, gente? Mas é a vida, tive minha aula ali de boa, de empreendedorismo. Bom, gente, tô no intervalo das minhas aulas, na verdade já tá começando ali, tá entrando algumas pessoas, daqui uns 3 minutinhos começa. Mas então agora eu vou arrumar minha cama, depois devolvo vocês ali pro tripé e vou pra minha aula. Daí eu vou continuar fazendo os negócios ali, ou vou só prestar atenção na aula, porque... Mas eu consegui até que fazer umas coisinhas, eu já grifei algumas páginas, pelo menos uma parte do que eu queria estudar hoje, então já tá indo pra de tarde eu poder estudar. Então agora no intervalo eu gravei uns TikToks, fiquei no TikTok, não fiz nada de tipo uau, assim. Mas vamos lá arrumar minha cama antes que comece a aula. Bom, então arrumei minha cama, na verdade eu terminei de arrumar a cama, a aula já tinha começado. Mas depois eu vou dizer pra vocês o motivo de eu não ter me importado. E nesse dia, então, eu deixei, tipo, a aula no volume mínimo, contanto que desse pra eu ouvir um pouco, só se a professora me chamasse pra eu ler alguma coisa. Consegui fazer o resumo de história e fiquei bem feliz que deu pra fazer bastante coisa. Bom, gente, então já acabaram as minhas aulas. O último time-lapse que vocês viram era na aula de matemática. Na aula de matemática, assim, os nossos conteúdos agora tá sendo fração. E fração a gente aprendeu tudo no passado, eu tenho um monte de resumo e ficha do ano passado sobre isso. E também um assunto que eu já decorei, porque eu achava bem legal ano passado esse assunto. Então eu já decorei tudo, eu já sei tudo de fração, então esse ano tá só repetindo as coisas. Então eu nem tô prestando muita atenção nas últimas aulas de fração. Então hoje, na aula de fração, eu não prestei muita atenção. Então eu comecei meu resumo de história. Eu já estudei por bastante tempo hoje, se for contar todos os horários, inclusive dentro das aulas que eu fiz as tarefas e tal. Então, eu já estudei por 120 minutos hoje. E isso é interessante porque eu consegui colocar uma árvorezinha lá que eu gosto no Forest. Mas então agora eu vou arrumar toda a minha mesa, colocar vocês no tripé, assistir alguns study vlogs enquanto eu arrumo minha mesa e continuo o meu resumo de história. Daí depois eu tenho inglês e depois do inglês, se eu não tiver terminado o resumo de história, eu vou terminar. Se eu já tiver terminado, eu vou ler Harry Potter. Então é isso, bora lá. Eu não lembro se eu falei, mas hoje já é outro dia, tá? Hoje já é quinta-feira e eu tenho trabalho pra fazer, mas é só depois do meu inglês, então tá tudo certo. Bom, gente, então aí comecei a estudar, coloquei ali atrás study vlog de várias pessoas. Primeiro eu assisti um study vlog da Bia, inclusive vou deixar o canal dela aqui na descrição, Bia Soares, ela faz study vlogs muito legais. Depois assisti uma rotina da Fabi. Depois assisti um study vlog da Malena Palmieri, inclusive indico muito esse canal pra vocês, vou deixar aqui na descrição, ela faz uns study vlogs muito bons, então fiz várias coisas aí. Bom, gente, eu já terminei de estudar o resumo de história, que eu já tinha começado com vocês antes. Agora eu vou pra minha aula de inglês e daí depois eu vou tomar banho e daí eu já vou ler com vocês e daí eu já encerro o study vlog lendo, talvez, ou depois eu gravo a finalização, porque é isso que eu vou fazer hoje, não tem mais nada pra fazer. É isso. Então, é isso. Nossa, nem falei. É isso demais, né? Bom, gente, no dia do study vlog eu não li, porque, sei lá, eu não tava motivada pra ler de noite. Então coloquei um time-lapse de um outro dia aí pra vocês, deu lendo.
só pra não deixar esse vídeo assim terminar sem nada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com os seus amigos. Então é isso, um beijo e tchau! Até os próximos vídeos. Falou, galerinha!